tem uma fase do amor próprio que vai chegar, independente de você se direcionar para ela para poder agilizar, né? Fazer com que as coisas aconteçam mais pelo seu querer, quanto inconsequentemente, independente de você querer, chega um momento em que, ao estar realmente trabalhando no amor próprio, tendo a disciplina, tendo os valores, construindo o seu eu de uma forma mais respeitosa em relação aos seus quereres, de unidade de alma, né? Você vai chegar nessa fase. Então, é um caminho que você vai passar, se estiver na construção certa do amor próprio, na construção do amor próprio, que é o rotular as pessoas, o julgar o externo, olhar para fora e já botar um julgamento, já botar uma coisa, eu acho isso, eu penso aquilo, esse tipo de pessoa é assim, esse tipo de pessoa é assada, essa roupa, esse jeito, essa conduta, sabe? Independente é olhar para fora e já rotular, olhar para fora e já pensar um algo ali, um julgar. E isso vai acabar porque é um caminho, é aquela coisa assim, ó, voltando agora ao comportamento. O comportamento que a gente entrega para as pessoas, para os outros, o jeito que a gente fala, as palavras que a gente usa, o tom que a gente usa, tudo. A nossa imagem ali, embora possam ser várias máscaras sociais, mas agora não é esse o ponto. O jeito eu de ser é o jeito que é com você também. Sabe, o fato de você estar olhando para fora e julgando e taxando e rotulando, e dependendo, até sentando pau, sabe, dependente do nível que você tá, é o nível que você faz com você dentro de você. Só que com a gente é muito pior, sabe, olhar para fora e olhar para fora e rotular e pensar e sentar de uma forma que eu falei agora, de sentar-lhe o cacete, sentar-lhe o pau, assim, no sentido de taxação, rotulação, o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Esse ímpeto, essa vontade de poder botar lá adesivos ali no que você está pensando no outro, adjetivos, também é com você, só que com você é muito pior. Porque a gente não tem papas na língua, a gente não tem pudor. Então, se você está sendo agressivamente rotulativa do lado externo, é porque você faz isso com muito, mas muito sem filtro e muito mais profundamente com você mesmo. O que é ruim também. O que acaba sendo prejudicial para avançar. Uma, pela frequência, né? O tipo de pensamento que permeia uma pessoa que fica se policiando, taxando, julgando, rotulando, adjetivando e diminuindo, a frequência dela já vai ser baixa. A frequência dela já sendo baixa, as situações do cotidiano que ela vai atrair vão ter um certo limiar ali que não vão fazer com que o dia dela seja muito agradável. Geralmente vai ser um dia bem cansativo, um dia em que ela foi sugada, provavelmente. Então, o campo energético que tem essa pessoa, assim, vai ser dessa forma, então vai ser essa frequência que ela vai atrair, é o que vai conseguir chegar perto. Então, uma das coisas para poder elevar, modificar a frequência, modificar o seu conhecimento em relação ao seu amor próprio, parte dessa parte de parar de se julgar desta forma. Porque aquilo que a gente está colocando para fora é o que a gente dá pra gente por dentro também. A diferença é que com a gente não tem muito ali, né? A gente senta lenha, a gente não tem muito pudor, a educação social, dependendo de alguns casos. Então é muito pior. Então o fato de você parar de julgar vai colaborar com você, com a sua frequência, vai puxar o seu olhar, porque a partir do momento que você está olhando, vou pegar um exemplo simples, um olhar de roupa, de jeito, de uma coisa trivial, assim, e você está taxando, julgando, puxa esse olhar para você e você questiona que parte sua que está se incomodando com aquilo ali. É a parte que a liberdade do outro está enfrentando na sua cara, coisa que você não tem coragem de fazer, um comportamento que você gostaria de ter, mas não tem. É um comportamento que realmente você acha que não é legal, mas por que você acha que não é legal? Sabe, é uma coisa que realmente vai dar afronta, assim, uma coisa que te incomoda, porque se é algo que mexe internamente com você, tem algum incômodo aí com você, que você carrega sobre essa perspectiva, sobre esse comportamento, nesse caso que eu falei, que te incomoda, que é algo que ou você não está vendo, ou você não está permitindo ser visto. Seja como for, está dentro de ti. Ou seja, resolva, não transmita para o outro o lixo emocional da sua rotulação, do seu o que eu acho, o que eu penso, e é o correto do mundo, né? Eu tenho razão nas minhas razões.
Então se abre para isso, para poder perceber em si o porquê desta rotulação e taxação externa, porque isso é um distrativo, isso não passa de um distrativo. Só que pega esse distrativo para você e vai analisando de que partes suas ali, uma em relação a isso aí, de que parte sua que está se conectando com aquilo ali, que está se permitindo, o que eu não estou sendo, ou querendo ser e não estou conseguindo, porque não estou me permitindo ser, por alguma crença de vergonha, crença de timidez, crença de que não é assim que você tem que se comportar, o que for. Mas são as suas crenças, as suas perspectivas, que faz com que você enxergue o externo e encaixe ele em determinada gaveta da sua memória ali. Então, chega nesse passo do questionar consciente, porque estou rotulando, é uma parte que vai conduzindo ao amor próprio, que você vai diminuindo o seu nível de carga emocional em relação às coisas que você faz, às coisas que você diz. E o ponto não é deixar de se observar, pelo contrário. O ponto é perceber esse olhar externo que você está colocando e direcionando para o outro e puxar para você. Esse é o primeiro ponto. Parar de julgar por consciência, né? Então vai chegar no amor próprio, vai chegar no nível do amor próprio da construção, em que o fato de parar de julgar vai ter que acontecer para você continuar avançando. Porque a gente entrega para o mundo, a gente entrega para os outros, a gente transborda o que a gente tem dentro da gente. Então, para poder diminuir a sua carga, a sua frequência, seu ali com você, a sua ferinha com você, é dessa forma que vai acontecer. É você diminuindo o externo, diminuindo para olhar para você, puxando para você. Ou seja, um ato de caminhar consciente e não simplesmente um piloto automático de rotular todo mundo, tudo que eu vejo fora da minha vida. Beleza. Outro ponto do julgamento que acaba chegando, né, consequentemente no amor próprio, quando a gente chega no outro nível, vai chegar nesse nível, vai chegar nesse ponto. Que é o entendimento de que se você não foi na caminhada consciente, né, que foi o que eu acabei de falar agora aqui, caminhada consciente, questionando, olhando, questionando, sempre se perguntando, é o entendimento daquela parte de todos somos um. Só que não é aquela parte só com fé e romântica, de todos somos um, todos viemos de Deus. Até porque Deus tem vários nomes, né? Eu gosto, tem gente que chama de Jeová, Ravé, acho que eu já vi o Ravé também, enfim, não sei se estou falando certo agora a partir do Ravé, mas enfim. Tem vários nomes para a mesma fonte. Eu gosto de falar que é o amor universal, que é o amor maior. Mas também falo muitas vezes também, graças a Deus, tá bem, graças a Deus, né? Mas enfim, o entendimento agora é a fonte maior de que todos somos fontes, de que todos viemos dele, que fala, né? Isso é corpo e semelhança, né? Imagem e semelhança feita de Jesus, de Deus, uma coisa assim. Agora me embananei, também não vou encurtar aqui, agora que eu já tenho 8 minutos. Mas não me lembro dessa parte, mas enfim. É a questão de, se todos viemos da mesma fonte, quer dizer que todos temos, vamos pegar genética, DNA, todos temos uma pincelada de DNA ali, né? Todos viemos da mesma raiz, da mesma matriz, aquelas filiais ali estão com aquela cara, estão tendo aquele padrão. Mesmo que seja de uma proporção menor em relação àquilo que é a fonte, também é a fonte. Também vem dali. E a partir desse entendimento que somos todos fractais de alma, que fazemos parte de toda a fonte maior, independente da mônada que você se encontra, independente da linha que você tenha vindo mais com uma carga, digamos assim, com influência maior, viemos todos anteriores à fonte maior, que é a fonte de Deus, que é a fonte universal, que é a fonte do amor maior, que é a fonte do amor fraternal. Que é ali em que tudo é e tudo não é nada. Então é tudo ou nada. E que é tudo ao mesmo tempo que não é nada. Então é isso, é a dicotomia do universo, é a dicotomia de Deus, é a dicotomia do amor maior. E a partir do momento que a gente entende que todos viemos da mesma fonte, todos somos deuses, todos somos irmãos, todos temos olhar ao externo também é olhar um pedaço de mim, que é um outro ser vivendo uma outra unidade de alma, vivendo de uma outra forma que ela decidiu experienciar. Mas não passa de outro ser, igual a mim, que está ali também, vivenciando algo que ela escolheu, assim como eu que estou aqui, assim como você que está aí. Então, quando chega no momento em que você entende o fractal de alma, em que todos viemos da mesma fonte, todos somos iguais, todos somos um, a consciência é uma consciência muito maior do que se a gente tem a consciência do que ela é o consciente.
Então, eu sempre gosto de falar que tem muito mais coisas para a gente aprender do que a gente sabe. Então, a falta de conhecimento que nós ignoramos é muito mais ampla e maior do que o que a gente já conhece e sabe. Então, é abrir-se para isso. E beleza, e a partir do momento que a gente percebe que o outro é um pedaço de mim, vamos botar assim, qual o sentido de julgar ou eu perder tempo julgando o outro, sendo que todos nós estamos tentando, indo, evoluindo na mesma direção, para essa mesma fonte, para esse mesmo maior amor maior, para esse mesmo voltar ao ponto inicial, que é o mesmo lugar, que é o mesmo caminho. Então, meio que, sabe, perde o sentido de julgar o externo a partir do momento que você entende que cada um é uma unidade de alma que escolheu experienciar as questões, as vivências, situações, o cotidiano dela, as escolhas dela, desta forma. E assim como tem gente que você admira e acha muito bacana, que está lá na frente, tem muita gente que também é muito legal. Só que ainda tem uma jornada de aprendizado que está para trás, digamos assim, sabe? Só numa escala de aprendizado, não necessariamente hierárquica, mas que também está para trás. Assim como a gente está à frente de muita gente, a gente também está atrás de muita gente. Então, é essa riqueza de diferentes perspectivas, diferentes aprendizados, diferentes conhecimentos e o que se faz com esse conhecimento. Porque o conhecimento, aqui eu estou falando nesse vídeo, as pessoas que vão assistir vão ter diferente entendimento e faz parte, porque a gente tem as nossas perspectivas vivenciais únicas, que é da Silvana aqui, que é de você aí, que faz com que foram as suas crenças que foram formadas, o que você pensa da vida, é o óculos ao qual você foi criado, são as pessoas que você foi se montando, tipo, isso eu vejo em mim, isso eu tenho em mim, isso eu quero pra mim, esse comportamento eu acho legal, vou adquirir, vou agregar, vou colocar em mim porque eu acho bacana. Então a gente já é uma montagem de perspectivas que a gente foi vivenciando, mas dentro da nossa ótica. Então, respeitar o alheio é justamente entender que é a riqueza da diversidade que faz com que a gente seja rico nas perspectivas e nos aprendizados e nas questões e nas situações. Porque justamente são diferentes olhos, são diferentes visões, são diferentes pessoas que estão vendo aquilo. E ao entender que todos somos fractais, viemos da mesma fonte, descabe a parte do julgar, porque cabe o entendimento de que todos estamos em uma caminhada, todos estamos ali trilhando, indo, rumando, né, a uma evolução de alma, uma evolução para bater lá na mesma porta do amor maior, né, um retorno. Então, perde o sentido. Então, é aquilo, é trazer o olhar para si sempre, porque é sempre em você que vai estar a resposta. Independente do que você esteja buscando externamente, por mais que seja uma situação externa, independente de trabalho, uma relação com uma pessoa física, que uma amizade, um relacionamento mais amoroso, um relacionamento de trabalho, só o que for, ou um relacionamento familiar, todas as relações, elas também falam sobre a gente. Então, é utilizar isso, porque todos somos ferramentas. E é muito lindo quando a gente percebe o universo nos mandando recados ou nos mandando sinais para comportamentos ou questões ou situações que você precisa pontualmente identificar, pontualmente ver. Então, essa sutileza do seu caminhar, de estar afinado conscientemente, o ato consciente de querer estar consciente, é um grande diferencial para você estar consciente na caminhada da jornada e não simplesmente permitir com que as coisas aconteçam e tudo no piloto automático. Então, ajudar. Essa parte, como o vídeo de agora foi sobre julgar o alheio. Não julgue o alheio, não perca tempo julgando o coleguinha. Ele só tá fazendo uma coisa que você não tá tendo coragem de fazer, ou ele tá fazendo uma coisa que você gostaria de fazer e acha que não deve ser por alguma outra crença lá de cima, sabe? E aí vai aprofundando ali a camada da cebola. Mas então é isso. Traga o seu olhar para si, aproveite que todo mundo, todas as pessoas, tudo que elas nos falam, como elas reagem, como elas agem, como elas nos tratam, o que no sentido, as palavras mesmo, o tom, como ela foi falado, tudinho, sem tirar nem pôr, é ferramenta pra gente. Claro, também revela da outra parte ali, né? A gente também consegue entender, compreender, conhecer um pouco, nem que seja superficialmente, a outra pessoa que está nos entregando, porque aquilo a gente coloca pro mundo o que a gente tem dentro da gente. E da mesma forma vai ser as pessoas nas suas tratativas, no seu cotidiano, do dia a dia. Elas vão colocar pra fora quem elas são pra dentro. Nem que seja a pincelada, pintadinha ali, a pincelada pintadinha. Uma pincelada, uma pitadinha, consegue captar, consegue entender. Então é isso.
Abandone o julgamento, porque isso baixa muito a sua frequência, o seu campo de atração vai lá pro chinelo, né? Não faça isso. Ajude essa caminhada consciente para poder ficar menos rotulante ao externo e mais aprendendo o interno. É isso. Bom dia.